Existe algo que ninguém te conta sobre a forma como as religiões funcionam por debaixo do pano. As sombras das religiões. Algo que mantém as pessoas presas sem elas perceberem. E quando você descobrir o que é, você vai começar a enxergar os líderes religiosos ao seu redor, os líderes na internet, de um jeito completamente diferente. Você já parou para pensar por que algumas pessoas elas ficam cegas e seguem as regras que outras pessoas impõem, que alguma religião impõe, sem questionar? Elas nunca questionam? Por que certas práticas dentro da religião parecem mais uma obrigação do que realmente um ato de fé? Eu vou te falar sobre uma técnica sombria que faz muita gente entregar tudo, entregar o dinheiro, entregar o tempo, entregar até a própria liberdade, achando que está fazendo certo, achando que foi ela mesma quem decidiu isso, mas na verdade não foi. Ela simplesmente recebeu um comando mental que entrou na mente dela e ela nem percebeu. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender todos os detalhes de como funciona isso. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. Para você seguir junto com a gente e transformar a sua vida através do conhecimento que nós compartilhamos aqui, é bem simples. Basta você já apertar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal e tocar no sininho para você ser avisado quando sair um vídeo novo, combinado? Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, é um prazer imenso ter você com a gente. Aqui nós trabalhamos a espiritualidade livre. Nós ensinamos você como nutrir a sua autoespiritualidade, atingir o autoconhecimento e expandir sua consciência, para que você tenha cada vez mais resultados na sua vida. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já senta o dedinho no like aqui para apoiar esse trabalho, para que esse trabalho chegue a mais pessoas, tá bom? Bem, hoje eu vou falar com você sobre um segredo das sombras utilizado pelos líderes religiosos para fazer inconscientemente muita gente entregar tudo que tem de mais valioso, tempo, dinheiro. Você já sentiu que algumas exigências dentro de uma religião parecem mais ser uma pressão do que uma fé genuína expressada? Sabe aquela sensação de que algo não faz sentido, mas que todo mundo ao seu redor parece aceitar isso sem questionar e segue a manada? Isso tem crescido muito nas redes sociais nos últimos meses. A massa cega seguindo um líder religioso sem questionar. E com isso, os líderes religiosos têm o controle de muitas pessoas sem que elas percebessem isso. Eles controlam essas pessoas, são literalmente marionetes desses líderes políticos. E como elas não percebem isso, elas acham que são elas mesmas quem estão fazendo escolhas por aquilo que elas acreditam, por valores, mas não. Isso são condicionamentos implementados por gatilhos da mente para que elas ajam de determinada forma. E a determinada forma é como esses líderes religiosos querem que ela se comporte. Ao longo dessa aula eu vou te explicar bem detalhado isso, então fica aqui comigo porque eu vou te explicar isso, tá? Parece um pouquinho complexo, mas não é. É bem simples e no final você vai estar com sua consciência mais expandida. O que acontece é porque muitos líderes espirituais, líderes religiosos, eles têm seus interesses por trás
e eles utilizam técnicas psicológicas que não são conhecidas para poder induzir os fiéis, os crentes naquela religião, a fazerem algo que elas acreditam que foi elas quem decidiu, mas não foi elas quem decidiu. E eu posso falar sobre esse assunto porque eu fiz catecismo, eu fiz crisma. Depois que eu fui para a igreja protestante evangélica, eu permaneci lá por 6 anos. Eu fiz curso de teologia na visão protestante, porque até nisso tem um viés, né? Eu também passei pelo espiritismo, depois eu passei pela querida Umbanda, que por sinal essas outras 2 instituições são instituições sérias, né? Mas o fato é que eu enxerguei dentro das religiões, nas entrelinhas, o que eu vou falar aqui hoje para você. Então, o que eu vou dizer não é teoria, mas sim é um experimento de campo que eu pude observar na época que eu estive inserido dentro desse sistema e que, por sinal, eu sempre estive de mãos dadas com o conhecimento para que eu pudesse não ficar bitolado dentro de algo que fosse imposto por uma religião. Eu me lembro até de uma certa frase que um pastor uma vez me disse. A gente estava ali reunido com outros jovens numa mesa conversando no pós-culto e eu comentei sobre o que eu tinha aprendido num livro que eu estava lendo. E imediatamente na mesa esse pastor ele me repreendeu de forma sutil e virou para mim e disse: eu não leio outro livro que não seja a Bíblia, porque nela é onde está a verdade. Aí naquele momento eu tive aquele impacto, as pessoas, realmente, é verdade e tal. Nesse momento, eu fiz assim com a cabeça, ok, entendi, mas eu percebi que nas pregações desse pastor, eu não podia jamais confiar. Porque alguém que cegamente segue algo sem questionar, com certeza vai gerar outros cegos para seguir também. E o detalhe importante, não era igrejinha de bairro não, onde tem as pessoas simples, que não teve acesso a estudo. Era a igreja principal da cidade, um templo grande, com pastores instruídos, com formação superior, pessoas que sabem o que estão fazendo. Então muita gente cresce ouvindo que certas práticas são obrigatórias, que tem de seguir à risca, porque se você não seguir, algo ruim pode acontecer. Mas a questão é, de onde vem essa tal obrigação? Será que é realmente um princípio divino que tem de ser seguido? Ou uma forma sutil de controlar você? Porque existem padrões que acabam se repetindo, tanto na área comercial, na área religiosa, na área do esporte. São padrões de conhecimento que o técnico manipula um jogador, um vendedor manipula um cliente e um pastor manipula a ovelhinha. Além disso, tem também que as tradições são passadas de família para família, ou seja, a lavagem cerebral passa para a lavagem cerebral, que da lavagem cerebral até chegar lá no bisneto, mas começou lá atrás. Sempre segue um roteiro específico. Sacrifique tudo que você tem, entregue sua vida, confie cegamente porque ele sabe o que está fazendo e não questione. E quem ousa pensar diferente disso, corre um grande risco de ser visto como um problema. Inclusive, se você já participou de alguma igreja mais disciplinadamente, ou seja católica, evangélica, algum outro templo espiritualista, se você já participou e hoje não participa mais, comenta aqui embaixo, por gentileza, qual você participou e o porquê que você decidiu se afastar dessa congregação religiosa. Informe aqui pra gente, porque aí outras pessoas vão ler seu comentário, vão se identificar, eu também vou passar o olho para ver o seu comentário. Vamos compartilhar esse conhecimento. Lembrando que aqui não é crítica a nenhuma instituição religiosa, mas sim a líderes religiosos, ok? Eu sei que tem igrejas sérias que ajudam comunidades, que fazem o bem, que amparam as pessoas. Tem sim igrejas que são
honestas, igrejas que olham para o fiel. Mas hoje eu estou trazendo essa mensagem acerca da manipulação que os líderes fazem ocultamente e que as ovelhinhas, por falta de conhecimento, tá tudo bem, elas não tiveram acesso, elas acabam sendo manipuladas, assim como aquele lobo que vai direcionando as ovelhinhas, aquele cachorro que direciona as ovelhas, para elas poderem entrarem no cercadinho. Ok? Comenta aqui, por gentileza, se você já fez parte de alguma instituição religiosa e o porquê você resolveu se desligar, se afastar um pouco dela. Bem, eu me recordo também que, na época que eu participava dessa instituição religiosa, normalmente essas coisas acontecem muito na protestante, né? As pessoas fervorosas, vários interesses em conflito. Eu lembro que eu mencionei em um grupo do curso de teologia que eu estava fazendo na época, informações para poder ajudar aquela outra pessoa. Sabe quando você comenta? E eu comentei para poder ajudar essa outra pessoa, que ela estava passando por um processo muito difícil. Eu sempre trouxe isso comigo. Meu papel é ensinar, eu estou aqui ensinando e compartilhando aquilo que eu sei. Então, por amor, eu também compartilhei algo com essa pessoa. E imediatamente, nesse grupo, o professor de uma das aulas desse curso de teologia respondeu: isso aí é teologia do coach. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos de olhar apenas para a palavra. De novo, hein? São líderes distintos da mesma congregação. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu aconselhei a pessoa a olhar para dentro, ajeitar o quebra-cabeça para as coisas começarem a fazer mais sentido para ela e ela dar a volta por cima e melhorar a vida dela. Aquele bate-papo mesmo natural, sabe? Mas, como estava público, o professor de teologia falou, inseriu no meio e falou: toma cuidado com essa teologia do coach. Ele deu o nome de coach, né? Mas é o quê? É a teologia do autoconhecimento. É a teologia do conhecimento, da prática, ao invés de ficar só transferindo suas responsabilidades para Deus, transferindo seu sofrimento para Deus, transferindo sua incompetência para Deus, a sua falta de fé. Sabe, transfere tudo para Deus e você fica de braços cruzados esperando tudo acontecer. Complicado isso aí, né? É muito complicado. Aí eles chamam isso de teoria do coach, né? Se você fala, não, fulano, vai lá, Deus está dentro de você, faça. Faça bem feito, faça com amor, execute. Não pode, né? É ele que tem que executar, porque tem que ser uma barganha, né? Pois é, levanta sua orelhinha aí. Orelhinha, anteninha, ligadinha, tá? Nas entrelinhas do que os líderes religiosos falam. Vou beber um pouco de água aqui que eu tô ficando com garganta seca e eu começo a embaralhar já a voz. Ou seja, se você olha para dentro e questiona para conhecer a si mesmo através do autoconhecimento, é teologia do coach. Mas se você segue apenas o que esses líderes religiosos dizem, você é ungido do Senhor. É um obreiro, é a pessoa de confiança, né? Abençoado demais. É assim que eles falam, abençoado demais. Homem de Deus, mulher de varoa de Deus, né? Não tem isso? Essa pessoa é de Deus quando é em outras religiões. Pois é. Vamos pensar o seguinte. Você está numa igreja. Chega o momento do dízimo. Mas antes de acontecer aquele momento do dízimo, o líder religioso diz: quem ama a Deus demonstra com atos, demonstra com compromisso. Ele faz uma pequena palavra sobre isso. E então, logo após, começa a distribuir ali os envelopes, um por um, e vai sendo colocado no colo de cada pessoa. Você percebe, então, que todo mundo começa a pegar o envelope e colocar um dinheiro. Você está ali e você não tem dinheiro para contribuir. Ou você até tem, mas é do gás, é da comida, é do aluguel, é da criança, é de inúmeros outros compromissos. Mas, como você está na igreja, está no seu ciclo social, você se sente constrangido, você sente aquele peso invisível. Você já sentiu esse peso? Ele existe. O que acontece se você não ofertar, se você não pagar?
Você começa a se questionar, você se sente constrangido. Inclusive, tem um pastor de denominação aí falando sobre isso, que a melhor forma de você coletar uma oferta de alguém é você começar a distribuir envelopes após uma palavra daquele sentido, porque a pessoa vai se sentir constrangida e vai ofertar. Vocês podem procurar o que eu estou falando aí, não estou inventando não. Da mesma forma que tem gente que vende o feijão milagroso que resolve tudo, né? Pois é complicado. Você começa a se sentir constrangido com essa situação. Você pensa, nossa, o que os outros vão pensar de mim se eu não contribuir? Será que se eu não contribuir, eu vou ser julgado? Será que eu sou menos fiel, sou menos de Deus por eu não contribuir? Ou aquele famoso argumento, será que se eu não contribuir, eu vou estar roubando a Deus? A ideia de contribuição financeira, ela é um sinal onde as pessoas trocam pela fé. Ou seja, quanto mais você contribui, eles intitulam que mais fé você tem. Mas isso não procede. Em que momento contribuir voluntariamente deixou de ser uma escolha voluntária e se tornou uma obrigação silenciosa por causa dos gatilhos que eles implementam? Eu ainda vou te falar, tá? O segredo sombrio que eles usam para poder fazer isso. Estou discorrendo sobre o tema. Porque veja, se a fé é um compromisso individual, algo entre você e a fonte criadora, por que há tantas estratégias para garantir que esse compromisso seja feito? Ou melhor, que esse compromisso tenha um preço? Será que isso não é mais sobre devoção? Sobre idolatria? E não sobre devoção àquilo que você acredita? Será que isso não é mais uma forma como o sistema opera de maneira imperceptível debaixo dos panos? Alimentado pelo receio de desagradar a Deus, de desagradar os irmãos da igreja? É por isso que no mercado gospel tem líder vendendo feijão para resolver a doença. Tem pastor mandando dar o dízimo ao invés de pagar o aluguel atrasado, ao invés de pagar o gás que finalizou em casa. Gente, eu vi isso num stories de um pastor grande que mora em Orlando. Já fui na congregação dele lá atrás no passado. Como assim você recomenda para a pessoa não pagar o aluguel, mas dar o dízimo que Deus vai honrar? Pelo amor de Deus, gente. Ou seja, joga tudo nas costas de Deus. Ele mesmo não faz nada. Ainda quer que a pessoa deixe de honrar o compromisso e prejudique outra pessoa que está precisando desse dinheiro que ela vai pagar para poder comprar comida para a família dela. Você entende que é uma cadeia produtiva? Você paga aqui, a pessoa pega esse dinheiro e paga ali, que paga ali, que paga aqui, que paga aqui. No fim, a manicure consegue mandar a menininha dela para a escola particular. No fim, a mãe consegue comprar o dinheiro do lanche para botar na lancheira da criancinha para não ficar constrangida perto dos outros amiguinhos. Todo mundo colaborando com todo mundo, aí você vai e joga para as costas de Deus, Deus fala, pô, mas aí é complicado, né? Porque eu já abri inúmeras portas para a pessoa também não quer. Entende? As inúmeras variáveis que tem nisso, e o pastor tem a cara de pau de mandar a pessoa levar o dízimo no templo, ao invés de honrar os compromissos com as contas dela, ou seja, ao invés de pagar o gás que acabou, pagar o aluguel que bota um teto na cabeça dela. Será que realmente isso é o que traz prosperidade para a pessoa? Esse Deus de troca? Porque também é o Deus do Velho Testamento, né? O Deus do cajado, que pune, que prejudica, que traz doença, que mata, que tem escolhidos, etc. Será que realmente isso é a prosperidade? Você sacrificar tudo para um templo religioso, para um líder religioso? Estou nem falando para Deus, tá? Para um líder religioso, para um templo religioso? Ou será que nós estamos diante de um mercado que aproveita da fé genuína das pessoas? Porque as pessoas querem crer, as pessoas querem libertar os seus condicionamentos e exercerem sua fé. Mas para isso elas têm que pagar o bilhete, né? Gente, presta atenção. Prosperidade não é sacrificar. Prosperidade não é sacrificar e dar tudo o que tem. Não é isso. Prosperidade é multiplicar
o que você tem. É por isso que Jesus multiplicou o pão, o peixe. É sobre isso. É sobre multiplicação. Isto é, você não precisa perder o que você já tem para dar para outra pessoa. Ou seja, ao invés de você cortar uma semente no meio para dar para duas pessoas, você simplesmente pega essa semente, planta ela no solo, rega, ela cresce e dão frutos que vão abençoar muito mais pessoas. Então, ao invés de duas pessoas serem abençoadas, na verdade, só uma pessoa ser abençoada, porque você perdeu metade do que você tinha, né? Mas tá. Ao invés de só uma pessoa ser abençoada, você planta aquela semente e centenas de outras pessoas vão ser abençoadas. Você não vê a espiga de milho? Você bota lá o milho, ele cresce, uma pequenina árvore que dá várias outras espigas com vários milhares de grãos de milho. Isso é semente. Não é só você ensinar a pescar e dar o peixe, mas ensinar a pescar. Isso é prosperidade. Prosperidade não é sacrifício, não é divisão, é comunhão, é harmonia, é multiplicação. O universo se multiplica o tempo inteiro. Bilhões de estrelas, milhões de galáxias, o tempo inteiro criando coisa, meteoro passa para cá, para lá, o capim, você vai lá, roça o lote, 3 meses depois o capim já cresceu tudo perfeito, sem nenhum problema. Isso é multiplicação, multiplica. Você acaba de comer uma frutinha e joga no lote. Você volta dali a alguns meses, já nasceu uma pequena árvore ali e aquilo vai crescendo e tomando seu rumo. A prosperidade é multiplicação dos talentos. É isso. Inclusive, eu tenho um outro vídeo onde eu falo especificamente sobre prosperidade, sobre o segredo dos 5% mais ricos do Brasil para terem a verdadeira prosperidade. Por que eles se tornaram 5% mais ricos do Brasil? Eu não estou falando dos herdeiros, ok? Estou falando daqueles que são self-made, aqueles que construíram sua própria riqueza de maneira honesta e ajudando outras pessoas através do empreendedorismo, criando soluções para ajudar outras pessoas. Qual conhecimento esse 5% descobriu que você ainda não sabe? Como você pode ter acesso a esse conhecimento dos 5% de maneira gratuita? Simples, só assistir o outro vídeo que eu vou te passar aqui, onde tem esse conhecimento. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, esse vídeo, para que se você quiser aprender, você possa ir lá assistir, ok? Inclusive, nesse próprio vídeo dos 5%, eu mostro dados empíricos da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, sobre essa afirmação dos 5% mais rico do Brasil que eu estou falando e estou te mostrando comprovadamente. Então, não deixe de assistir, porque esse vídeo vai ser ótimo para mudar a sua realidade financeira. Clica no primeiro link aqui embaixo, porque ele vai abençoar a sua vida, tá bem? E, finalmente, chegando ao ponto central desse assunto, porque eu vim expandindo sua consciência, introduzindo o assunto sobre o que está acontecendo, eu tive que introduzir esse conhecimento, para ir abrindo sua cabeça, o que realmente está acontecendo por trás desse tipo de controle dos religiosos é que as pessoas elas estão sendo levadas por uma única coisa, e essa coisa desemboca em todo o restante. A resposta para esse segredo sombrio que os líderes religiosos usam e as pessoas não percebem é o medo. Medo de não ser abençoado, medo de desagradar a Deus, medo do que os outros vão pensar, medo do inferno, é o medo. O medo, ele está implícito no nosso sistema cerebral desde os primórdios do povo antigo, nas cavernas. Vê um animalzinho, um gatinho, começa a passar a mãozinha perto do quadril dele, ele já olha assim para você. Ele acha, vai me atacar? Faz uma careta pro gato, o gato já faz assim e fica esperto para fugir ou para te atacar. Todo animal que tem um instinto de sobrevivência muito forte, ele tem muito medo.
E os líderes religiosos sabem disso, que o nosso cérebro ele tem propriedades iguais, similares ao dos animais e, portanto, nós sentimos medo. Então, eles trabalham esse medo em nós de acordo com o interesse deles. Porque quando alguém tem medo, essa pessoa ela se torna previsível. Você dá o comando, você sabe o que ela vai fazer. Fica fácil de manipular. Ela fica incapaz de tomar decisões que vão desafiar o status quo dela. Vai tirar ela daquela estrutura. O que eu quero dizer? A pessoa tem medo de romper com aquilo, ela tem medo das consequências daquilo. É sempre o medo. O medo ele é um gatilho muito forte. Percebe como que isso é eficaz? O medo, ele paralisa. O medo impede que a pessoa, ela reflita, analise, ela perceba que talvez esteja seguindo algo ou fazendo algo que não faz muito sentido. Tem pessoas que fazem algo dentro da religião, quando elas saem e olham para fora, assim, meu Deus, eu não acredito que eu cometi esse preconceito contra tal família, contra tal pessoa. Eu não acredito que eu fiquei fazendo isso. Nossa, eu conheço casos de pessoas que saíram da religião e chegaram a pedir perdão pelo que fizeram quando estavam na religião. Estavam cegas. E quando se está preso na religião, a única alternativa que parece ser segura é a qual? É obedecer. Porque você não vai querer arriscar. Então, é melhor aceitar e se calar. Porque, na verdade, os líderes religiosos ficam fazendo afirmações das suas próprias crenças. Então você fica num reboot. Sabe o reboot de sistema? Você fica ali no restart infinito. Toda terça, quinta e domingo, né? Terça do espírito não sei do que, quinta da libertação, domingo da família, tudo igual o sistema, né? Você fica num reboot, num reboot, num reboot. Veja bem, eu estou falando de líderes religiosos. Tem igreja boa? Tem igreja boa. Eu faço questão de ressaltar. Eu conheci uma vez um líder que ele não vivia do dinheiro da obra, o que eu acredito que não seja errado se a pessoa é honesta naquilo que ela faz, se ela depende daquilo para cuidar da família dela, ok? Mas ele tinha um emprego por fora e todo o dízimo que ele recebia, ele dava para instituições de caridade, porque o imóvel era dele, era dele próprio, então ele resolveu fazer aquilo por amor mesmo. Então, baseado nas crenças dele, ele criou ali um templo protestante, né? Mas você vê que a intenção, o coração da pessoa era muito bom. Então, essas pessoas merecem muito respeito e muito amor, porque independente da carga religiosa que elas carregam consigo mesmas, elas estão fazendo o bem maior. E o bem maior é o que realmente importa. Mas sem essa manipulação maluca, sem o que esses líderes religiosos estão fazendo. A pergunta que fica é, se a fé não fosse baseada no medo que eles impõem, como que seria? E se Deus não estivesse preocupado com a quantidade de dinheiro que você entrega no altar, mas sim com a sinceridade de você ser quem você sempre quis ser, um coração livre? E se a verdadeira fé não precisasse ser controlada, mas sim se ela precisasse ser vivida de maneira genuína, sem a coerção de terceiros que têm os seus interesses? Talvez essa seja a reflexão que você precisa pensar. Porque ao perceber que o medo foi usado como uma ferramenta de controle, qualquer pessoa começa a se deparar com um conflito interno muito grande, mas depois desse conflito vem a liberdade. Depois que você passa pela fase de questionamento, vem a liberdade. Você começa a literalmente amadurecer como espírito. E é isso que a fonte criadora quer de você. Um espírito independente, amoroso e que trabalha em unidade com o todo. Eu sei que essa liberdade assusta, mas é essa liberdade que abre portas para uma espiritualidade autêntica, que abre portas para o comando dos amigos espirituais te ajudarem. Uma espiritualidade madura que não depende de cobranças, de ameaças, para que ela seja trabalhada, para que você consiga amadurecer a sua autoconfiança, a sua autoestima e se elevar espiritualmente. Então, a grande questão
Não é sobre o dinheiro que você oferta, sobre os feijões milagrosos, sobre os envelopes de dízimo que constrange, mas sim é sobre o que está por trás de tudo isso, ok? Como os líderes religiosos manipulam através do medo. E se no final das contas, a maior libertação não for você se sacrificar e dar algo para receber algo em troca, mas se no fim a verdadeira libertação, a verdadeira fé fosse você abrir mão do medo, soltar o medo que eles sempre te condicionaram para ter. Talvez esteja na hora de você trocar a obediência cega por um questionamento sincero. Talvez esteja na hora de você perceber que a verdadeira conexão com o divino não depende de intermediário te exigindo sacrifícios, te exigindo qualquer coisa do tipo. E que sim, depende apenas de um coração sincero que busca a verdade. A centelha divina está dentro de você. Deus está dentro de você. Deus cresce com você. Ele sente as suas dores, Ele sente as suas alegrias. Deus é você também. Portanto, não ignore isso. Trabalhe sua autoespiritualidade, uma espiritualidade livre do seu contato direto com o plano espiritual, com os amigos espirituais e com a fonte divina que está dentro de você. Se por acaso você quiser expandir ainda mais sua consciência, ter uma fé livre, independente, venha fazer parte da Escola Luz Atômica, que é a nossa escola de expansão da consciência. Lá dentro você tem aulas que vão desenvolver, expandir sua consciência e você também tem acesso a cursos pagos de maneira gratuita, apenas por você ser aluno da escola. E além disso, você ainda se torna membro da nossa comunidade fechada de alunos, onde todos se ajudam, tiram dúvidas e também tem de perto o nosso acompanhamento. E para fazer parte da nossa escola é bem simples, basta você clicar agora no segundo link da descrição e fazer parte da nossa escola, porque eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida. Você vai conseguir se desprender desse medo, se desprender desse sistema religioso e começar uma fé genuína, verdadeira, que te traz conexão com o plano espiritual, conexão com o seu anjo da guarda, que é o seu mentor, e principalmente conexão divina com a fonte criadora que está dentro de você. Foi um prazer estar aqui com você hoje e compartilhar esse conhecimento, e eu agradeço por você acompanhar esse trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta se você já fez parte de alguma congregação religiosa, para que todos nós possamos compartilhar essas informações. Obrigado.